E aí, pedindo orientação a Deus, Deus trouxe no meu coração um dos assuntos que eu, inclusive, já falei com vocês aqui, né? Que eu bati bastante nessa tecla recentemente, porque Deus mostrou que o espírito de miséria foi o demônio, né? A gente conhece como o espírito de Mulambo, né? Que é o demônio da miséria, que é o demônio que rouba a nossa prosperidade. Escute isso. Esse é o tipo de demônio que não sai com oração. Tem demônios e tem causas que não saem com oração, que não saem com jejum. E esse espírito de miséria é o tipo de demônio que não adianta você orar. Pode orar o quanto você quiser, como dizia um conhecido meu, pode subir no monte, rodopiar, falar em línguas, você não vai receber vitória quando você estiver lutando contra o espírito da miséria. Porque esse espírito só entra na nossa vida por legalidade. E enquanto a gente não fechar a porta, ele não vai sair de lá. Tá? Então você pode ser um homem extremamente abençoado, orar muito, jejuar muito e ainda assim estar convivendo com o espírito da miséria dentro da sua casa. E desde que Deus trouxe essa revelação aqui, que eu conversei com vocês, e não só conversei com vocês, eu conversei com vários irmãos da nossa denominação, das outras congregações e até de outras igrejas. E engraçado, irmãos, que eu conversei com gente, a maioria dessas pessoas, obreiros, gente de ministério, e todos eles começaram a se identificar e falar assim, eu estou passando por isso. E mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas crentes, mas começaram a abrir a mente, assim como Deus trouxe essa revelação para nós aqui, tá? Então vamos lá. Como é que a gente identifica, como é que a gente sabe se o demônio da miséria está trabalhando na nossa vida? Primeiro, uma coisa que você vai perceber, é dívida que não acaba mais. E mesmo que você tenha uma dívida, você começa duas. E às vezes, para terminar uma dívida, você contraiu outra. Não quer dizer que todo mundo que é endividado é o demônio da miséria. Vou falar disso já já. Mas isso é uma das coisas que o diabo faz. Você entra em uma dívida atrás da outra. E até sem querer, você contrai dívida por necessidade. Outra coisa, irmãos, e eu tive que anotar para lembrar de tudo, que Deus tinha tocado no meu coração, mas gastos inesperados o tempo inteiro. Todo mundo tem imprevisto, sim ou não? Só que quando a gente está com o demônio da miséria trabalhando na nossa vida, é o tempo inteiro. Você não tem uma semana de refresco. Você não tem uma semana, sabe aquela coisa assim, graças a Deus essa semana sobrou um dinheirinho. Não tem. Toda semana tem um imprevisto que faz você gastar até o que você não tinha ou o pouquinho que você conseguiu guardar. Você vive precisando de ajuda. Para terminar o final do mês, tem para o pai, tem que ligar para a mãe, tem que pedir o filho, tem que pedir para A, B ou C, inteira aqui, paga isso para mim, porque não dá conta. Você está sempre precisando de ajuda de alguém para te ajudar, para alguém para estender a mão. Aí você não consegue planejar, projetar, você não consegue tirar os sonhos do papel. Uma coisa que é muito comum, toda hora alguma coisa quebra dentro da sua casa. Ou dentro da casa, ou dentro do carro, toda hora tem alguma coisa quebrada. E às vezes consertou um ou comprou um, tem dois que quebrou ali. Aí você fala assim, não tinha nem dinheiro para isso, mas deu um jeito, agora já tem outro quebrado. Irmãos, isso é batata, é frequente, coisas quebrando o tempo inteiro para te dar prejuízo. Porta fechada que fecha repentinamente. Poxa, consegui um trabalho, consegui isso, consegui fazer aquilo. De repente, aquilo lá que era um alívio financeiro para você, da noite para o dia você perde sem mais nem menos. A pessoa falou, fulano, estou precisando muito. No dia seguinte ela diz assim, então fulano, mudou uns negócios aqui na empresa, não vamos precisar mais de você. Até ontem estava precisando com urgência, agora não precisa mais. Porta fechando repentinamente. Perdas repentinas e aquela sensação de que você nunca está tranquilo, sabe? Aquela instabilidade dentro de casa, aquela instabilidade financeira. Esse mês eu ganhei 1.000, mas e mês que vem, será que vai chegar aos 1.000? Será que eu vou conseguir? Você não tem. Mesmo quando você tem carteira assinada, a sensação que você tem é que você não pode contar com dinheiro para o mês que vem. Se você percebeu isso, irmão, se você sentiu isso, pode começar a orar, porque muito provavelmente você está lidando com o demônio da miséria. Muito provavelmente. Ele entra silenciosamente, mas ele causa um estrago gigantesco na nossa vida. Tá? E aí, passou disso, primeira coisa que você tem que fazer. Viu isso, analisou isso na tua vida, primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Primeiro passo que eu te aconselho, você vai fazer um jejum. Mas pastor, você não acabou de falar que o jejum não repreende esse demônio? Não repreende, mas jejum te dá discernimento.
Jejum em qualquer espiritual é arma fundamental. E espiritual sem jejum e oração é a mesma coisa que entrar numa guerra sem espada e sem escudo, ou se fosse em tempos modernos, sem um colete à prova de bala e uma arma na sua mão. É a mesma coisa que ir para a guerra pedindo para morrer. O jejum vai trazer discernimento. Por quê? Porque eu te falei aqui os sintomas, mas as causas podem ser várias. Como é que eu sei por onde ele está entrando? Jejum. Como é que eu sei o que eu estou errando? Jejum vai trazer discernimento. Esse é o primeiro passo. Identificou com o que eu falei? Começa a jejuar por essa causa, para Deus te dar discernimento. E aí a primeira análise que você tem que fazer é o seguinte: será que o problema não sou eu? Porque pensa bem, irmão, é muito fácil eu falar assim, é o diabo que está atazanando a minha vida, que é o que muita gente faz. Pastor, estou passando por uma perseguição. Às vezes não é. Pastor, o inimigo está se levantando. É muito fácil eu colocar a culpa em Satanás. O ser humano faz isso desde o jardim do Éden. Deus perguntou a Adão, por que você fez isso? Aí ele apontou para a mulher e falou, a culpa é dela. Aí ela apontou para o diabo e falou, foi ele que me enganou. E as pessoas continuam falando isso. Ah, mas é porque a minha esposa, porque o meu marido, é porque meu filho, ou então é porque o diabo está se levantando contra a minha vida. Primeira análise que você tem que fazer é, será que o culpado de tudo isso não é você, irmão? Quem conhece a história do filho pródigo? Ninguém? Amém? O filho pródigo, você pode ler Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que ele recebeu uma herança, e não era pouca coisa, o pai era rico, ele ganhou muito dinheiro, ele pegou muito dinheiro na mão, era dinheiro para mudar de vida, era coisa para nunca mais precisar trabalhar, se tivesse inteligência, mas você pode ler lá, capítulo 15, a Bíblia diz assim, ó, e ele gastou todos os seus bens dissolutamente. Esse dissolutamente significa com de qualquer jeito. Sabe, o que acontece quando a pessoa, geralmente é o pobre, tá? O que acontece quando o pobre pega muito dinheiro na mão? Ele gasta com o quê? Na maioria das vezes, dá R$1.000 na mão de um pobre, no mesmo dia tem churrasco na casa dele. Duvido, é na mesmo. Tem um caso, você pode procurar essa notícia. O homem ganhou R$75.000 num sorteio aí da vida. R$75.000. Sabe quantos dias ele levou para gastar R$75.000? 3. Porque ele fez churrasco 3 dias virado. Ele, a família, amigo e todo mundo que passava na rua, entre e vamos comer carne. 3 dias para gastar R$75.000. Aí você diz assim, eu não faço isso. Como que não faz? Tu pega 1.000 e esbanja. A gente vai gastar, e assim, se pagasse dívida, se fizesse, eu ficava quieto, mas a maioria das vezes vai para coisa que daqui a um mês você nem lembra do que você gastou. Se eu te perguntar o que você fez com o teu pagamento, você vai falar conta de água, conta de luz, conta disso, conta daquilo, mas se você olhar, não vai bater com tudo que você ganhou, porque a gente gasta muito dinheiro com coisa que a gente não lembra, com coisa que não é necessária. Foi isso que o filho pródigo fez. Quando ele se deu conta, porque a gente sempre acha que vai dar conta, quando ele percebeu, ele já era pobre. E não era pobre, ele era pobre no nível de precisar de ajuda. Então a primeira análise que a gente tem que fazer é, eu estou sendo inteligente com aquilo que Deus está me dando? Eu estou sendo prudente com aquilo que Deus está me dando? Qual foi o conselho que José, lá no Egito, deu para Faraó? Faraó teve um sonho, via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura, muito dinheiro que ia entrar. Mas depois de 7 anos de vaca gorda, 7 anos de muita miséria. Qual foi o conselho de José para Faraó? De tudo que entrar, 1/5 você vai guardar, você vai estocar, porque quando vier a crise, você tem alguma coisa. Então a pergunta é, quando Deus abençoa, para onde vai o meu dinheiro? Porque se você não consegue responder essa pergunta, talvez o seu problema seja o demônio da miséria. Se você não consegue dizer o que você fez com o pagamento que você recebeu no 5º dia útil, talvez, irmão, esquece o que eu vou falar aqui, porque o problema não é o demônio da miséria, o problema é a falta de sabedoria. E Deus não age onde há irresponsabilidade. Livro de Provérbios, capítulo 21, diz, na casa da pessoa sábia tem comida armazenada, mas na casa do tolo tem desperdício. Ah, não tem muito aqui hoje, vamos gastar. Missionária sempre fala muito que dia de muito é véspera de pouco, não é isso? É assim que você fala? É? Um dia a gente vai lá no filé mignon, no alcatra, na picanha, no dia seguinte, às vezes nem um ovo tem.
Era muito melhor a gente comprar uma carne mais ou menos para durar o mês inteiro do que ter uma carne de primeira hoje e não ter carne nenhuma amanhã. Então você mantém um equilíbrio. Se você não tiver essa sabedoria com o teu dinheiro, esquece, irmão. Não é demônio o seu problema, é você. Dito isso, aí vamos lá, irmãos. Como é que o demônio da miséria ele entra na nossa vida? Vou falar aqui rapidinho para depois a gente orar, tá? Mas eu preciso que você entenda isso, porque senão a gente vai perder tempo orando aqui e não vai acontecer nada na tua vida. Primeira coisa, primeira brecha que dá legalidade para o espírito da miséria. Coisas ilícitas, dinheiro ilícito. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus se importa com a forma como você ganha o seu dinheiro. Deus não se importa só com o dinheiro. Deus se importa com a forma como você ganha o teu dinheiro. Se o teu dinheiro foi suado, e a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que com o suor do nosso rosto a gente comeria o nosso pão, ou seja, com trabalho, com dignidade, a gente comeria o nosso pão. Se o teu trabalho, se o teu dinheiro foi suado e ganha honestamente, ele é bendito, ele é abençoado e vai ter prosperidade. Mas se você faz de tudo para ter dinheiro, Deus não aprova esse tipo de coisa. Quem lembra da cura de Naamã? Lembra de Naamã, que era um homem leproso? Aí ele vai lá em Israel para pedir ajuda, ele é curado, o profeta Eliseu manda ele mergulhar no Rio Jordão, ele mergulha 7 vezes e sai curado. O que a gente geralmente não entra em assunto é que depois que ele tinha levado muitos presentes para o profeta. Você pode ler 2 Reis capítulo 5. Ele levou ouro, levou prata, levou comida, levou roupa, ele levou tudo do bom e do melhor. E ele era um homem extremamente rico e próspero. Ele tinha para dar. Ele levou carruagens, não foi uma, foram carruagens de presentes para entregar na mão do profeta. O profeta ora por ele, ele é curado. Aí ele vai atrás do profeta e diz assim: agora aceita o meu presente. Eliseu falou: vai embora, não quero nada teu, pode voltar com tudo que você trouxe. Eliseu não aceitou. A Bíblia não diz por quê. Talvez não fosse abençoado. Vinha presente que vinha de uma terra estranha, ainda que a intenção fosse boa. A Bíblia não diz o porquê, mas diz que Eliseu não aceitou. O homem vai embora. O empregado do profeta se chamava Geazi. Aí o ganancioso, olho grande, vai atrás do Naamã, corre atrás, grita para ele: Naamã, peraí, me espera. Naamã para, desce do carro e diz assim: o que aconteceu? Ele falou assim: rapaz, não vai acreditar. Foi só você virar as costas lá da casa do profeta que apareceu alguns moços lá, alguns homens de Deus, e eles estão precisando de comida, estão precisando de roupa, estão precisando de ajuda. Irmãos, Naamã prontamente pega tudo que ele tem do bom e do melhor e entrega na mão de Geazi. Geazi pega o dinheiro para ele, pega as coisas para ele. Quando ele chega em casa, ele esconde em algum lugar, só que Eliseu já estava esperando por ele. Aí Eliseu falou assim: aonde que você foi? Ele diz assim: eu fui em lugar nenhum, eu estava aqui o tempo todo. Mas aí Eliseu diz assim: ó, claro que você saiu daqui, o meu espírito foi com você. Eu sei o que você fez. E aí ele pergunta assim: ó, era necessário pegar isso? Nós precisávamos disso? Deus permitiu pegar as coisas dele? Aí olha o que acontece, depois você lê a história toda. Eliseu diz assim: ó, por causa disso, a lepra que saiu dele vai pegar em você e na tua família. E você nunca mais vai se livrar dessa lepra. Por causa de dinheiro amaldiçoado, por causa de dinheiro ilícito, ele ficou doente. E grava isso aqui: dinheiro ilícito você ganha de um lado e vai gastar com o remédio do outro. Pastor, conseguiu um negocinho aqui, mas não esquenta de onde veio. Se veio de maneira ilícita, você pode ter ganhado 1 milhão, vai servir para pagar conta, despesa, e Deus te livre e guarde, vai ter que pagar remédio, talvez até caixão. Porque dinheiro ilícito, ganho de forma ilegal, a Bíblia diz que o ganho desonesto desaparece. Ganha muito de um lado, perde muito do outro. Pastor, o que é ganhos ilícito? Já falamos aqui, irmão, foge de aposta. Crente, esses joguinhos de celular que tem hoje, esse tipo de coisa, não participa disso. A gente
participa nada que envolva jogos de azar. A gente não, irmão, de agiota. Agiota, você não fala nem o nome disso dentro da sua casa. Foge desse tipo de coisa. Pastor fulano me deu dinheiro, mas fulano é contrabandista, fulano é do tráfico. Não pega dinheiro com isso. Pastor, o fulano lá que usa droga veio me vender um negócio barato, botijão de gás barato na porta da minha casa, R$10 o botijão. Compra, porque é ganho ilícito. Você vai ganhar de um lado e você vai perder muito mais do outro. Então, se for desonesto, irmão, sai. O diabo vai entrar juntinho com você. Segunda coisa que há o demônio da miséria. Malaquias capítulo 3 fala sobre o dízimo. E quando ele fala do dízimo, o Senhor fala assim: no que me roubais? Aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas. E ele diz assim, ó, por isso. Aí ele vai falar mais ou menos o que está escrito aqui em Ageu. Vocês trabalham muito e o dinheiro nunca é suficiente. Vocês ganham muito, mas é como se estivesse colocando num bolso furado. Pode ler lá, Malaquias capítulo 3. Vocês ganham muito, mas é como se colocasse o dinheiro no bolso furado. Na hora que você procura, cadê o dinheiro? Poxa, mas eu tinha tanto, cadê o dinheiro? Ou então você até tem o dinheiro, mas você tem que gastar com despesas como aquelas que a gente falou no início. O dízimo, gente, não é para você prosperar. O dízimo não é para você ganhar mais, para Deus te dar mais. E isso é um mistério que a gente vai falar outro dia. Mas o dízimo é para prevenir as perdas que você tem. O povo não dizimava, o povo não dava o dízimo. E o que acontecia? Eles viviam na plantação. Toda plantação, toda vez que eles iam colher, algum tipo de bicho destruía a colheita. Aí uma vez a gente acha que é normal. Não acontece. Veio o gafanhoto e comeu. Veio aqui as pragas e comeram. Veio isso, aconteceu e comeu. Só que toda a plantação, tudo que eles colocavam na terra, alguém comia, alguém destruía, alguém roubava. E Deus falou, é porque vocês estão roubando o que é de Deus. E o que é o dízimo? A ordem de Deus era que 10% de tudo que a gente ganhasse deveria ser devolvido no altar, deveria ser devolvido na igreja. Dízimo não é mandamento da igreja, tá? Escute isso aqui. Você vai ouvir muita gente hoje em dia, quem é de internet, quem acompanha a internet, conteúdo na internet, sabe do que eu estou falando. Você vai ver muita gente hoje em dia falando mal de dízimo. Mas qual que é a justificativa deles? Porque o pastor rouba o dízimo, porque a igreja não sei o quê. Eles usam o erro do homem para quebrar uma lei de Deus. O dízimo não é invenção da igreja, o dízimo é a ordem dada por Deus. O dízimo foi princípio ordenado por Deus. Então, se o fulano rouba o dízimo, ele vai acertar contas com Deus. E se você quiser, para de dar o dízimo ali, vai dar em outro lugar. Mas o dízimo é um compromisso santo com Deus. 10% vai para Deus. E não é uma doação que você faz, é uma devolução. Porque o que eu ganhei, só ganhei porque Deus me deu. Quando dizimo, gente, é eu reconhecendo que tudo que eu tenho veio da mão de Deus. É eu reconhecendo que se eu tenho saúde para trabalhar, emprego para trabalhar, se eu tenho patrão para me pagar, é porque Deus está me dando essa condição. E quando eu dizimo, eu estou demonstrando a minha fé em Deus, de que o mesmo Deus que me deu hoje, vai me dar mês que vem, vai me dar ano que vem, vai me dar enquanto eu precisar. E aí, enquanto o povo roubava do dízimo, eles ganhavam muito, mas não prosperavam nada. Eles ganhavam muito, mas o que eles ganhavam nunca era suficiente. Irmão, se Deus tem te abençoado, escute isso aqui. Dízimo não é para quem não tem trabalho. Se você não tem trabalho, nossa conversa é outro dia. Dízimo é só para quem tem renda. Não existe, você não dá o que você não. Você não devolve o que você não ganhou. O dízimo é para quem tem. Se Deus tem te abençoado, anota o que eu estou te falando. 10% é pouco. Deus tem muito mais para dar para você. Outra coisa, irmãos, que abre porta para o demônio da miséria é você trocar o tempo de Deus pelo tempo no trabalho. Escuta isso aqui. Esse texto que a gente leu de Ageu, o povo estava fazendo isso. Eles tinham voltado do cativeiro, 70 anos preso. E enquanto eles estavam no cativeiro, o inimigo destruiu a cidade inteira. Os reis inimigos destruíram a cidade, derrubaram as casas, derrubaram os muros. Voltaram do cativeiro, o que a gente tem que fazer agora? Reconstruir, sim ou não? O que começaram a fazer? Vamos começar a reconstruir o templo foi destruído. Só que aí eles perceberam que enquanto eles estavam construindo o templo, faltava tempo para construir a casa deles. Pararam a obra do templo e foram construir a casa.
Então eles estão lá agora reconstruindo a casa deles, fazendo obra em casa. E eles não tinham mais tempo de fazer a obra na casa de Deus. Eles estavam reconstruindo as casas e a Bíblia diz que eles estavam abandonado a obra no templo. O templo estava lá destruído. Aí você leu comigo lá no início o que aconteceu. Deus disse assim, ó, vocês trabalham muito, mas nunca é suficiente. Por quê? Porque a minha casa está abandonada. Se você roubar o tempo de Deus na tua vida, esquece. Tu pode ganhar 10 mil, tu não vai desfrutar de 2. E olha só, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. No final eu vou falar sobre isso. Eu quero que você faça a prova de tudo que eu estou te falando. Grava bem o que eu estou falando e faz prova depois, tá? Para você ver se vai funcionar ou não para a tua vida. Se não funcionar, descarta tudo, tá? Mas a matemática de Deus é diferente. No mundo, você trabalha mais e ganha mais. Quando você serve a Deus, você trabalhar mais a ponto de não ter tempo para Deus, você ganha menos. Quando Jesus multiplicou pão e peixe? Sim. Jesus recebe 5 pães e 2 peixes. Ele dá graças a Deus. É pouco, mas graças a Deus. Era suficiente? Não, mas ele deu graças a Deus. Aí quando ele dá graças a Deus, ele reparte o pão. Se repartiu, irmãos, vai ficar menor, sim ou não? A tendência é que as pessoas continuem com fome, sim ou não? Só que a matemática de Deus é o contrário. Quando Jesus dividia, o pão multiplicava. A matemática do reino de Deus é diferente da matemática do mundo. Ele dividia, e cada vez que ele dividia, multiplicava. E a Bíblia diz que no final todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou 12 cestos de comida. Então, esquece a matemática lá de fora. Pastor, mas eu tenho que trabalhar mais para dar conta de pagar tudo que eu tenho que pagar no final do mês. Se esse trabalhar mais não roubar o tempo de Deus, tá tranquilo, pode ficar à vontade. Mas se esse trabalhar mais vai te tirar do tempo da igreja, vai te tirar das atividades da igreja e não vai te deixar orar dentro de casa, esquece, porque esse dinheiro vai ser maldito. Marta estava lá com Jesus dentro de casa, Marta e Maria. Marta está ocupada com seus afazeres. E olha que detalhe interessante. Ela estava lá, Jesus pregando. Jesus demorava nas pregações, demorava nos ensinos. Jesus está lá ensinando. Maria ouvindo a pregação, Marta atarefada com as coisas de casa. E ela chega até Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã deixe eu servir sozinha, trabalhar sozinha, cuidar da casa sozinha? Marta está atarefada, correndo de um lado para o outro. E o serviço não acaba. Está trabalhando a ponto de não ter tempo de ouvir Jesus, que está falando há muito tempo, mas ainda assim o trabalho não acabou, porque quando você está roubando o tempo de Deus, tu trabalha, o trabalho não acaba, a conta não acaba e o dinheiro nunca chega. Irmãos, isso aqui, eu não vou entrar nos testemunhos, para não ocupar mais tempo, e para quem não ouviu, para não ser mais repetitivo do que eu já sou. Mas eu já contei aqui a prova que Deus fez na igreja, não sei quantos anos atrás, há décadas atrás, e Deus mandou fazer prova, e eu fiz prova porque eu estava roubando o tempo de Deus. Eu faltava culto, mas como eu estava trabalhando trabalhava de 8 da manhã às 5 em um trabalho, e de 10 da noite às 6 no outro, eu chegava em casa e o pouco tempo que eu tinha era para dormir. Eu não faltava culto, ficava no culto lá que nem um zumbi assim, ó, virado, não faltava, mas eu também não orava em casa, eu não pregava mais na igreja, eu não fazia mais as minhas atividades, eu não tinha mais tempo com Deus. Então, entenda uma coisa, se você tem um tempo com Deus, faz o seu tempo com Deus. E cuidado, irmãos, porque a gente vai ficar ansioso e preocupado, mas eu tenho que trabalhar, senão não vai dar tempo. Se você não orar antes de sair de casa, você vai chegar cedo no trabalho, vai sair tarde e não vai dar tempo. Foi o que aconteceu com Marta. Ela começou a trabalhar, trabalhou, e no final ela foi brigar com Jesus e brigar com Maria porque não deu tempo. Aí você está saindo cedo de casa, chegando tarde e não está dando tempo. E pior, não está tendo dinheiro. Jesus está dizendo, acalma teu coração e vamos orar. Vamos buscar a Deus. Pastor, eu nem sei quando foi a última vez que eu orei, então você vai voltar a orar hoje. Está orando em casa? Não, não estou, porque eu estou muito cansado. Então, desmarca suas horas extras e volta a orar. Você é obreiro na igreja? Você tem função na igreja? Volta a fazer. Se não tem, arruma uma para você fazer alguma coisa para Deus. Está faltando culto por causa do trabalho? E assim, irmão, não é que você não pode faltar culto. Pode. Mas você falta todos os cultos da semana? Você não vem um culto para a semana? Ou você vem um culto ou 2 cultos no mês? Você está roubando o tempo de Deus. Esse dinheiro vai entrar junto com o demônio da miséria. Ok?
E para a gente terminar, irmãos, a última coisa, a última brecha que deixa o demônio da miséria entrar na tua vida é o desleixo, é o relaxamento. Se na tua casa você deixa as coisas desorganizadas, quebradas, sujas, esquece, irmãos, o demônio da miséria está juntinho com você lá. Miséria ou sujeira ou coisas largadas atrai o demônio da miséria, tá? Isso é sabedoria, inclusive, dos antigos. Se você deixar as coisas largadas, e tá largado é diferente de ser pobre. Porque tem gente que é pobre, a casa dela não tá acabada, tá lá no tijolo ainda. Mas você pode ver, as roupas tá dobrada, tá limpo e estendido sobre a cama, não tem nada. Agora tem gente que a casa lá tá até bonitinha, tá pintada as paredes, mas você entra no quarto, você tem que pedir licença para a roupa para você poder passar. E eu posso falar que eu já errei muito nisso, né? Agora eu tenho uma esposa, não erro mais, que agora ela resolve. Mas, se você deixa as coisas largadas, suja ou quebrada, esquece, irmãos, começa a consertar. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro porque é relaxado. A hora que você começar a organizar a sua vida, o dinheiro começa a sobrar. Mas, pastor, como é que eu conserto se eu não tenho dinheiro? Como é que eu compro se eu não tenho dinheiro? Faz o que está ao seu alcance. Dobrar roupa precisa de dinheiro? Varrer a casa e tirar a poeira precisa de dinheiro? Mas mesmo assim tu não está fazendo. Então a desculpa não é o dinheiro. Enquanto você não for zeloso com o pouco que você tem, Deus não te dá o muito. Não, pastor, quando eu tiver um carro, eu vou cuidar. Mas a bicicleta está quebrada. Quando eu tiver o meu apartamento, a minha casa lá da Inter, da MRV, eu vou deixar ela um brinco. A casa que tu tem alugada, tu é porco? Deixa alugado? Tu não vai. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto e irresponsável no pouco também vai ser no muito. O que a gente é, o que a gente é. Tem gente que não tem muito, mas o pouco que ela tem, é zeloso, é tudo organizado. E se você não aprender a fazer isso, irmãos, e eu estou te falando porque eu pequei muito nisso e quebrei e perdi, tive muito prejuízo para aprender. E estou te passando isso, tá? Se você não aprender a ser zeloso com o que você tem, ainda que seja pouco, Deus não te coloca no muito. Amém? Fecha essa porta. E aí, eu vou falar o que eu estava falando ontem. Eu quero que você faça uma prova com Deus. Como é que você vai saber se o que eu estou falando aqui funciona? Faz um teste. Não sei com o que você se identificou, mas faz um teste. Se não está dizimando e sabe que tem que fazer, dizima. Se está sendo desleixado e sabe que tem que mudar, começa a ser. Se você está com algum tipo de ganho que não deveria, não disso. Ou então, se você está roubando o tempo de Deus, começa a dar o tempo de Deus. Faz essa prova por pelo menos um mês. Tá? Ou vamos fazer o seguinte, faz esse teste até o final dessa campanha. E depois você me diga se você conseguiu ou não repreender o espírito da miséria da tua vida. Amém? Faz essa prova e depois você me diga se Deus não te abençoou, tá?